Tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre ionômero de vidro, né? Foi desenvolvido por Wilson e Kent no final dos anos 69, 68, né? No início da década de 70. Esse material teve sua origem do cimento de silicato de vidro com o cimento de policarboxilato. Na verdade, o cimento de silicato, esses dois cimentos acho que não temos mais hoje no mercado, vocês provavelmente nem conhecem, mas a principal característica do cimento de silicato era a liberação de flúor, né? Enquanto que o cimento de policarboxilato tinha propriedades de adesão à estrutura dental. Então a ideia foi unir esses dois materiais, conseguindo propriedades anticariogênicas, né? Que seria em relação ao flúor, né? Que o cimento de silicato liberava, com propriedades adesivas, como tinha o policarboxilato. Esse material ele se apresenta até hoje, normalmente, em forma de pó e de líquido, né? No pó apresenta uma característica do cimento de silicato, então ele apresenta sílica, alumina, fluoreto de cálcio, fluoreto de alumínio, enquanto que o líquido já apresentam ácidos orgânicos, né? Como ácido poliacrílico, ácido tânico, ácido tartárico, que são elementos semelhantes ao líquido do ácido poliacrílico. A importância dessa adesão que esse material tem na estrutura dental, hoje, devido a gente ter sistemas adesivos mais evoluídos e tudo mais, talvez não seja tão importante, não seja tão evidente. Mas se formos pensar nos anos 70, nossos sistemas adesivos estavam começando a se engatinhar, ou às vezes nem existia ainda. Então, realmente, a importância de um material que apresenta adesão à estrutura dental, apresenta uma estética e ainda propriedades anticariogênicas, realmente foi um marco, foi algo bastante interessante. Né? Então, aqui nós temos um exemplo, né, da Shofu. Eles vinham com conjuntos, apresenta escalas de cores, você consegue uma certa estética com esse material. Ela é pobre se a gente for comparar em relação aos sistemas resinosos, as resinas compostas que nós temos hoje. Mas é um material que apresenta um bom grau de estética, com as propriedades que nós classificamos esses materiais em dois tipos principais, que seriam os ionômeros de vidros convencionais, que são os materiais que apresentam uma reação química, apenas química, e um outro grupo que são os híbridos, né, que foram modificados por resina. Né? Ao longo da evolução desse grupo de materiais, lá pelos final dos anos 80, no início dos 90, começou-se a incorporar resina composta nos ionômeros de vidro para tentar melhorar suas propriedades. Então, começaram-se a ter, além dos ionômeros convencionais, apenas com reação de presa, né, reação de presa química, os ionômeros híbridos, que apresentaram incorporação de resina composta na sua composição. Os convencionais, eles se apresentam numa forma de pó e líquido, vocês vão ver até que mesmo os híbridos, uma boa parte é essa forma de apresentação, né? Mas os convencionais, eles são também conhecidos de ionômeros químicos, eles se apresentam em forma de pó e líquido, e a reação ácido-básica é a forma de reação que existe entre o pó e o líquido, né? Mistura-se o pó e o líquido, e aí ocorre uma reação de ácido-base. Nós falaremos mais adiante. Aqui nós temos um exemplo de um ionômero de vidro, da Ketaxeia, um ionômero cimentante. Dentro dos ionômeros convencionais, os químicos, nós temos um grupo chamado de céramides, que durante a evolução do cimento de ionômero de vidro, a ideia foi incorporar metais para melhorar as suas propriedades mecânicas, né, seu comportamento clínico, principalmente prata, né? Então criou-se esse grupo chamado céramides.
perdeu-se, né? Melhorou-se alguma coisa nas suas propriedades mecânicas, mas acabou se perdendo a estética, né? Ele é um material que pode ter uma estética razoável, e com a incorporação de metal, esse material ele perdeu a sua propriedade de estética. Aqui tem alguns exemplos, né? Alguns nomes comerciais desses materiais. Mais tarde, lá para o final dos anos 80, início dos anos 90, foram incorporadas resinas compostas nos ionômeros de vidro. A ideia, nesse sentido, foi de melhorar suas propriedades estéticas e mecânicas, né? E quando foi feito isso, teve que se manter a reação química do ionômero de vidro. Afinal, é uma das características desse material, e é importante para caracterizar esse material como ionomérico, é essa reação química, aquela reação ácido-básica, que é onde vai haver a liberação de flúor, né? E, por ter sido incorporado a resina composta, foram incorporados fotoiniciadores e também tem uma reação física. Então, são materiais que apresentam reação dual, né? E a sua forma de apresentação é em pó e líquido, em boa parte deles, mas também encontramos materiais em forma de pasta, né? Como uma resina composta. Aqui nós temos um dos primeiros exemplos, o Vitremélia 3M, é um agente cimentante, mas é um híbrido, ele é híbrido, então ele vai ter reação química e reação de fotoativação, da parte da. Então nós temos dois grupos, né, desse material, dos ionômeros de vidro, que são os convencionais e os híbridos. E aqui, nesse slide, vocês têm alguns nomes comerciais como exemplo desses dois grupos, tanto convencionais como os híbridos. Quanto à indicação, classifica-se também os ionômeros de vidro como materiais ionoméricos tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1 são materiais indicados para cimentação. O tipo 2 são indicados para restauração e o tipo 3 para forramento e selante. Há autores que classificam também esse tipo 3, subdivide-se em 3 e 4, mas não vamos entrar nesse mérito. O que mais muda entre esses três grupos é o tamanho das partículas, as características estéticas, o filme que é formado, né? Então, são características que diferenciam esses três tipos de ionômeros, fazendo com que ele seja mais adequado à cimentação, que ele seja mais indicado para uma restauração ou para um forramento, ou até como selante de fósforas e fissuras. Aqui nós vemos algumas marcas comerciais que nós temos no mercado. Temos várias e tantas outras. E a apresentação comercial, como já falei um pouco atrás, né? Geralmente é em forma de pó e líquido. Esse pó líquido ele pode estar em cápsulas pré-dosadas, né? Quando você fala em cápsulas pré-dosadas, na verdade, aqui dentro dessa cápsula pré-dosada existe o pó e o líquido separado por uma membrana que vai ser rompida na hora da sua mistura. Temos em pasta, né? Que geralmente são os híbridos, né? Nós temos os híbridos em pasta, e até em unidoses. As principais propriedades dos cimentos ionoméricos seriam a liberação de flúor, a sua biocompatibilidade, a adesão dental e o seu coeficiente de expansão térmica. A mais importante, ou a mais, não sei se chega a ser mais importante, mas a que é mais acentuada quando se fala desse material, é a sua liberação de flúor. E realmente, se a gente for ver o arsenal que nós temos de material hoje, quando você pensa numa necessidade de uso de um material com propriedade anticariogênica, quais seriam? Seria um paciente com alto índice de cárie, um paciente, às vezes, pediátrico, né, uma pediatria, um paciente idoso. A liberação de flúor é muito importante no sentido de preservar a saúde bucal, ou diminuir a incidência de cárie, e às vezes para melhorar a sensibilidade também, é um material que se usa muito por causa do flúor, então em pacientes idosos é bem interessante. Essa liberação de flúor ela se dá devido à reação química, aquela reação que a gente já falou, né? Quando o pó é atacado pelo líquido, há uma série de reações
no seu interior e começa a ser liberado o flúor. Essa liberação de flúor ela é bastante acentuada nas primeiras horas, nos primeiros dias, né? Primeiro, segundo dia, depois ela vai diminuindo gradativamente, né? Mas ela não fica zerada. Na verdade, esse material ele apresenta uma outra propriedade em relação à sua liberação de flúor, que é de se recarregar. Ou seja, ao longo do tempo, você colocou uma restauração, restaurou um elemento dental com ionômero de vidro, vai haver uma grande liberação de flúor, ela vai ser diminuída ao longo do tempo, mas conforme você usa produtos com flúor, escovação, com creme dental com flúor, água fluoretada, esse material ele consegue captar, se recarregar com o flúor e liberar lentamente depois. Então, são materiais que viram como se fosse uma bomba de flúor. O flúor ele entra em contato com o flúor da saliva, ele recolhe esse flúor no seu interior e volta a liberá-lo lentamente. É uma propriedade muito interessante e em relação a materiais anticariogênicos é o melhor, talvez até um único grupo com materiais com essa propriedade, né? A sua biocompatibilidade é bastante interessante, tanto que quando se fala hoje em proteção de complexo dentina pulpar, o ionômero é um dos materiais que nós costumamos usar no dia a dia. Se você for ver a reação dele, se você for ver esse material quando ele é misturado, ele vai ter um pH ácido, semelhante a um fosfato de zinco, por exemplo. Mas o que diferencia em relação à sua compatibilidade ou não com a polpa é o fato de que, apesar do pH ácido, os seus ácidos, as moléculas do seu ácido são grandes, né? E elas não têm aquela passagem, aquela permeabilidade através dos túbulos dentinários para alcançar a polpa e irritá-la, agredi-la. Então, é um material considerado biocompatível. É lógico, é claro que, apesar dessa permeabilidade através dos túbulos dentinários não ser tão intensa, sempre que a gente vai associar esse material na proteção do complexo dentina à polpa, em cavidades muito profundas, quando se chega-se a menos de meio milímetro da polpa, a gente coloca um material à base de hidróxido de cálcio para isolar, ok? Mas é um material considerado biocompatível. A sua adesão é uma das propriedades que vieram do cimento policarboxilato, ele apresenta adesão tanto em esmalte quanto em dentina, como todo sistema de adesão, o esmalte, a adesão é maior do que em nível de dentina. Então é um material que quando a gente vai trabalhar hoje em odontologia adesiva, tem que fazer uma proteção de um elemento dental, ele é de escolha por conta disso. É um material que permite a gente ter uma adesão à estrutura dental, né? E depois esse material ele consegue também ter uma adesão à resina. Isso a gente pode falar ou vai falar talvez em aulas mais adiante sobre usando como base. Hoje, você fala em adesão desse material, a importância que ele tem hoje na nossa clínica não é tão grande quanto quando foi desenvolvido nos anos 70. Naquela altura, nós não tínhamos sistemas adesivos. Então, era um material com uma propriedade muito interessante. Hoje, quando a gente fala em adesividade, claro que nós temos sistemas mais interessantes. E o seu coeficiente de expansão térmica é bastante favorável. Se for ver na média, é um material que apresenta expansão semelhante à estrutura dental, de uma forma geral. Isso significa o quê? Que esse material ele expande, você toma um alimento quente, ele expande, você toma algo gelado, ele contrai, de forma similar ao dente. Que é diferente de outros materiais, que o material, conforme se o coeficiente de expansão térmica é muito diferente em relação à estrutura dental, o que acontece ao longo do seu uso clínico, ele vai expandindo e contraindo, conforme o indivíduo, o paciente, toma um alimento quente ou um alimento frio, e essa contração e essa expansão do material pode criar um fenômeno chamado percolação em volta da restauração. Então, essa propriedade também desse material, como material restaurador, por exemplo, é interessante por ser similar à estrutura dental. Aqui nós vemos um gráfico mostrando a liberação do ionômero de vidro, né? Então, vocês percebem que aqui embaixo temos em dias, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, assim por diante. Você vê que os primeiro e segundo dia tem uma liberação bastante alta, né? São vários ionômeros comparados nesse estudo, e depois ele vai diminuindo até chegar num patamar que ele fica constante e baixo, mas tem aquela propriedade que nós já conversamos a respeito de esse material poder se recarregar de flúor e voltar a liberá-lo no meio oral. São materiais, né, que têm o ionômero de vidro como material restaurador, por exemplo,
ele tem propriedades interessantes, apesar que no dia a dia a gente usa ele com algumas limitações, como todo material tem seu limite. Mas ele tem uma boa resistência à compressão e à tração, é um material que tem uma estética agradável, um grau de solubilidade baixo. Então, eu não diria que esse material, hoje, ele é indicado para fazer restaurações, digamos, finais, né? Ou definitivas, como se costumava falar antes, como se costumava falar antes. Mas são materiais que, por um transitório, às vezes para ficar uns 2 até 3 anos numa cavidade oral, em função ela funciona bem. Então ele é muito bem indicado quando em pediatria, né, em dentes tecidos, em situações onde não haverá estresse, onde não haverá mastigação, né, no estresse mastigatório, forças mastigatórias. Também tem que se pensar que é um local onde a estética não é prioritária, ele é indicado. Mas, enfim, é um material que você consegue, em algumas situações clínicas, em pacientes com necessidades especiais, pacientes idosos, pediatrias, pacientes que a gente não consegue ter um bom isolamento do campo operatório, é um material que tem uma indicação bastante interessante. Tá? A reação química, a reação de cura desse material, a gente tem nos convencionais aquilo que nós já conversamos, né? É uma reação química, uma reação ácido-básica, onde o pó ele é atacado pelo líquido, a gente vai fazer uma aglutinação, esse material ele é aglutinado e ocorre aí uma geleificação, e o número de vidro ele sofre uma geleificação, né? E nessa mistura, nessa aglutinação do pó ao líquido, começa a ocorrer passagem de íons metálicos que vão ficando de forma insolúvel e aí vai se gelificando o material. E nessa passagem ocorre aquele fenômeno de liberação de flúor. Por isso que, quando se fala em ionômero de vidro, uma das características para caracterizar um material como ionômero de vidro, vamos dizer assim, verdadeiro, é a sua reação de ácido-base que ocorre. Então, o material, mesmo os híbridos, eles precisam ter na sua forma de reação, uma reação química ácido-base, onde há esse processo. Já os híbridos, eles apresentam uma reação dual, que seria essa química, que acabamos de falar, e uma física, né? Que seria a reação da resina composta com seus fotoiniciadores incorporado ao material. Então, a gente aglutina, mistura esse material, quando ele se apresenta de forma de pó e líquido, ocorre essa reação química, e quando você aplica uma fonte de luz, quando você aplica a luz, né, vai ocorrer a reação física de polimerização da parte. Então, a reação dos híbridos, né, vamos reforçar, além da reação ácido-básica, da química, há uma reação de polimerização. Essa polimerização geralmente é feita de forma física, mas também existe reação de polimerização química. Então, esses materiais eles podem apresentar esses tipos de reação no seu interior. Agora vamos falar um pouquinho da manipulação. Esse material é um material que exige alguns cuidados, né? A gente fala que é um material bastante sensível na hora da sua manipulação, né? Como todo material, é lógico, não é só o ionômero, mas o ionômero de vidro em especial, ele exige um pouco mais de atenção com relação à proporção entre o pó e o líquido, quando a gente mistura um pó e um líquido. Esse material se apresenta dessa forma, né? Até porque por ele ser mais sensível a esse tipo de manipulação. Então aqui nós vemos o Quetaxen, o pó e o líquido, né? Vem geralmente uma colher dosadora, normalmente acompanha também um bloquinho de papel em algumas apresentações. A gente vai, uma indicação, a gente pegar o pó e fazer uma homogeneização do pó, né? Isso a gente faz com vários materiais, não é só com eles, mas para homogeneizar, que às vezes alguns produtos, alguma parte do pó às vezes se deposita mais no fundo, então é sempre interessante, antes de manipular o material, a gente fazer a homogeneização do pó, né? Recolher esse pó com a medida pedida e a quantidade que a gente vai usar naquele momento, através da colher aqui que vem com o material. Vamos depositar o líquido sobre uma placa e tomem cuidado nisso, mas às vezes inclina-se a garrafinha, né, o frasco, e na hora que você faz isso, você inclui ar na gota que você pensa que colocou. Então a gente sempre deve colocar de forma que
fique perpendicular à placa o frasco com o líquido. Aí você deposita uma gota. No caso aqui, uma gota para uma colher de pó. Isso deve ser feito na hora que nós vamos utilizar o material, tá? Não deve se proporcionar antes, atender o paciente, depois de meia hora vai manipular o material, porque principalmente o líquido pode sofrer alteração. Então a gente tem que proporcionar com a dosagem correta, depositando o líquido da forma adequada e de preferência no momento do uso, na hora que nós vamos usar para não haver alteração desse. Na hora que você vai iniciar essa mistura, você pode dividir em 2 até 3 vezes o pó, não há uma exigência tão crítica nesse ponto, e vamos levar esse pó, vamos incorporá-lo ao líquido, né? Vamos misturando, mas não vamos espatular, você não vai tentar com a espátula quebrar aquele pó dentro do líquido, você vai simplesmente incorporando e fazendo aquela mistura. Ao final dessa mistura, a gente deve obter uma massa, e vai depender do tipo de ionômero que você está usando e para a indicação que você está usando, é lógico, mas o importante é você conseguir uma massa, uma mistura que você olha, dá para você observar bem nesse slide, que tenha brilho. Se você fizer a mistura, a manipulação, a incorporação do pó ao líquido, e fizer a mistura do ionômero de vidro, a aglutinação, e esse material, ao final dessa mistura, ele estiver opaco, você deve repetir essa mistura, faz uma nova proporção, faz uma nova aglutinação. Se persistir, você dispensa, porque esse material deve estar alterado. Sempre que esse material perder o brilho, com certeza já vai perder propriedades mecânicas e adesivas. Então, a gente deve tomar sempre esse cuidado, fazer a proporção correta, a manipulação correta, e a mistura, ao final, ela deve apresentar esse. Quanto à consistência, vai depender do material para a indicação que você vai usar, lógico. Se for material restaurador, a consistência dele vai ser mais firme. Para um forramento um pouco menor, e para um cimentante ele vai ser bem fluido, porque ele, na verdade, ele vai ter que se espalhar e permitir que haja uma correta linha de cimentação. Não pode ser espesso, né? E sempre reforçando, quando ao final daquela aglutinação, ao final da mistura do pó com o líquido, nós devemos ter essa superfície brilhante do material. Quando nós temos, como algumas apresentações de ionômeros em cápsulas, também tem pó e líquido, só que o pó e o líquido está dentro dessa cápsula. E aqui no meio, entre uma parte e outra, tem separando, né, uma membrana, digamos assim, separando, que você vai ativá-la, vai romper essa membrana, vai misturar, vai entrar em contato o pó e o líquido dentro dessa cápsula, e ela será levada a um misturador mecânico, né, que a gente usava muito para fazer a amálgama. Né? Então, nesse amalgamador, nesse misturador mecânico, ele vai, por um determinado tempo, de acordo com o fabricante, vai manipular, e aí você recolhe o material, recolhe a cápsula e coloca em um dispensador também específico para esse material. É um material que você vai conseguir uma mistura muito mais adequada, propriedades com certeza melhores quando se faz manualmente, né? Porque é tudo proporcionado, pré-proporcionado, é misturado de forma constante, né? Então você consegue realmente um material mais adequado, com propriedades melhores. Aqui não vamos falar de cada uma delas, né? Mas aqui só vamos citar as principais indicações que temos dos cimentos ionoméricos no nosso dia a dia clínico. Eles são materiais que podem ser usados tanto em cimentações de peças, né? Peças metálicas em especial, restaurações, desde restaurações temporárias até umas restaurações finais, digamos assim, dependendo do paciente e o caso clínico. Ele pode ser usado como selante, aqui cabe até um parênteses, né? Esse selante, às vezes, a gente comenta que seriam lesões iniciais, muito pequenas, mas é algo para ser discutido, até como nesse sentido, para restaurações minimamente invasivas em ART, técnica de ART, ele é muito interessante. Bases para restaurações é o que a gente mais usa hoje, clinicamente falando, tanto de bases para amálgama, para restaurações em resina composta, bases até para preparos incorosos que vai fazer, ele sempre vai servir, ele presta muito bem para base de restaurações, sejam diretas ou indiretas.
E como desensibilizante dentinário. Tem várias técnicas para desensibilização dentinária, mas algumas que hoje talvez a gente use até um pouco menos, mas é um bom material para ser usado em casos de sensibilidade dentinária.